Boa tarde a todos. Meu nome é Ellen, eu sou matemática de formação e vim passar essa tarde aqui com vocês e tentar compartilhar um pouquinho da minha história. Na verdade, esse título que ele fala do enfoque CTS, de ensino de matemática, de ciências da natureza, de tecnologia, sempre foi assuntos na minha vida de curiosidade, de construção profissional e também é de futuro, né? O que eu vim compartilhar com vocês é a minha história construída dentro de uma unidade de trabalho do Colégio SESI Portão. Então, como matemática de formação, dentro da sala de aula, algumas dificuldades em relação a resultados, porque meus alunos vão bem na hora de resolver exercícios comigo e porque eles não apresentam resultados assim tão bons em momentos de avaliações e avaliações externas. Tá? Próximo slide, por favor. Então, dentro do contexto desta discussão, foi colocada a proposta no colégio de trabalho o envolvimento não só da disciplina que eu trabalho lá, que se chama Oficinas Tecnológicas, mas também de um trabalho compartilhado com uma disciplina de matemática, com um professor de química e com um professor de física. Então, quando a gente fala ali do enfoque CTS, que a gente tem e traz o desenvolvimento de ciência e tecnologia em sociedade. A gente não pode descartar, né, as intenções. Eu não sou uma pessoa neutra dentro da sociedade, embora eu trabalhe desenvolvendo programas. Eu não sou uma pessoa neutra na sociedade, embora eu trabalhe com o desenvolvimento de fórmulas. Eu carrego todo um contexto dentro das atividades que eu proponho e dentro daquilo que eu aplico dentro da sala de aula. E matemática é uma das áreas que traz maior dificuldade em relação a resultados. Junto, é claro, com a resistência de alguns alunos em gostar da área de matemática e de ciências da natureza. Quando a gente faz uma proposta de trabalho integrada, a gente ganha ferramentas no sentido de que eu não preciso me responsabilizar pelo trabalho completo. Eu domino robótica, eu domino programação, mas eu tenho um colega expert em física, tenho um colega expert em matemática que vai trabalhar junto comigo. Eu tenho um aluno que ele vai trazer o seu nível de conhecimento. Geralmente, no ensino médio, a gente entende que o aluno ele vai chegar com aquela carga de conhecimento. Agora, eu posso dar todo o conteúdo de matemática do ensino médio, vou ensinar física, ele vai entender a parte de aplicações de fórmula, vai construir gráficos. E aí, a gente se depara com algumas dificuldades. Aquele domínio que ele traz não é assim tão bom, ou ele não tem tanta segurança em demonstrar isso em avaliações. Ou então, a gente acha que, se você ensina com ele, por exemplo, a encontrar o X, quando você coloca a letra A, ele se perdeu. E como trabalhar isso dentro de um colégio que traz níveis diferentes de trabalho em equipe, que era a dificuldade que eu tinha. Então, quando eu falo lá de enfoque CTS, de construção de ciência, tecnologia e sociedade, é porque a proposta de trabalho que foi colocada por mim dentro do colégio é que essa construção social precisa acontecer não só com a equipe de alunos, mas também com a equipe de professores. Os professores precisam ter uma mobilidade e trabalhar em conjunto. Então, o que eu trouxe aqui para representar as três áreas, né? A robótica, dentro de kits, dentro de programas, dentro de outras ferramentas, elas são excelentes bases para a construção de raciocínio e de avaliação da informação que o nosso aluno tem nas mãos. Próximo slide, por favor. Próximo. Quando eu falo, então, que eu vou falar de ciência, tecnologia e sociedade, e eu vou ter em mente alguns desafios, as ferramentas que vão alavancar resultados. E o que eu vou mostrar aqui no finalzinho da apresentação de vocês é o resultado dentro da minha escola com todos os alunos envolvidos, né? Então, a robótica educacional,
proposta dentro da disciplina de oficinas tecnológicas, ela está sendo construída como um conteúdo ligado à física, à química e à matemática. Os 3 professores trabalham integrados na hora da organização do planejamento. Quando a gente fala de metodologias ativas, é que o aluno ele vai participar da sua construção, da construção do seu conhecimento em práticas e em projetos. E a maior resistência, gente, não foi dos alunos. A implantação de algumas metodologias ativas dentro desse contexto, a maior resistência foi em colocar o grupo de professores para discutir como é que eu vou trabalhar com isso, e isso vai mobilizar resultados melhores dentro da minha avaliação. A cultura maker é característica da disciplina de oficinas tecnológicas. Então, o aluno ele trabalha construindo protótipos, construindo robôs, mas além dessa construção de protótipos, ele traz conceitos pesquisados, conceitos compartilhados com professores diferentes, em diferentes recursos, né? A pesquisa em sites, a utilização de simuladores, a construção de cadernos de pesquisa de um jeito compartilhado, utilizando esses cadernos online que a gente consegue distribuir, fez com que alunos conseguissem passar de níveis em relação à interpretação de enunciados na resolução de exercícios. Então, a gente tem alguns alunos que eles vinham dentro do nível de memorização, alunos que estavam dentro do nível de compreensão e alunos que estavam dentro do nível de avaliação de conceitos. Quando a gente coloca alunos de diferentes níveis para discutir e trabalhar, o resultado do trabalho em equipe é diferente. A gente consegue colocar uma construção social de níveis diferentes e de domínios diferentes das ferramentas. Quando eu falo ali de giro colaborativo, é porque eu sempre procuro colocar responsabilidades dentro da equipe. Eu gosto de organizar a minha equipe dentro das aulas com programadores, montadores e relatores. Mas eu não tenho um bom programador se ele não sabe qual é a função dele, o objetivo final do programa a ser desenvolvido. Não basta ele conhecer o programa em si, ele precisa conhecer todo o contexto, o que foi pensado, o que foi construído e o que precisa ser resultado da equipe. Não posso ser um bom montador se eu não conheço qual é o objetivo final. Eu sou responsável pela montagem de um protótipo que tem um resultado com um objetivo bem específico. E este giro colaborativo precisa acontecer. Não é porque é um aluno de primeiro ano do ensino médio que ele vai ser montador. Às vezes, ele é o nosso excelente relator. Às vezes, ele é o nosso excelente programador. E esse processo faz com que a riqueza do trabalho e o resultado apresentado pelas equipes no final do trimestre sejam melhores. Próximo slide, por favor. Então, a gente colocou ali, dentro dessa apresentação, que essa influência de construção social, além de trazer habilidades em relação a comportamentos, nós percebemos o desenvolvimento de competências em relação à interpretação dos enunciados, porque ele conseguiu dar corpo a um conceito, a um conteúdo que ele estava vendo no livro. A maior dificuldade dentro dos alunos em relação à área de matemática é conseguir esse poder de abstração. Então, eu preciso aprender este conceito, mas eu preciso dizer muito mais do que um robô bonito, saber falar ou saber explicar qual é o conteúdo que esse robô está expressando. Tá? Aqui, né, dentro desta imagem, nós temos alunos de diferentes níveis trabalhando dentro do giro colaborativo. Então, eu estou envolvendo ali a construção de um microscópio, né, o conteúdo de biologia, a classificação dos seres vivos e características. A construção foi feita através do kit Lego Mindstorms. E com o professor de física, nós trabalhamos a parte de ótica e depois, como projeto final,
a construção de algumas lunetas e o trabalho com lentes. Próximo slide, por favor. E o que eu consegui de resultado junto com os meus colegas nesse enfoque de trabalho, né? Além de alunos mais presentes em sala de aula, nós conseguimos fazer com que os resultados da área de matemática e natureza fossem elevados, como resultados em média trimestral. As ferramentas que eu trouxe aqui para vocês para demonstrar como resultado são as médias reais dos alunos do colégio onde nós aplicamos dentro da disciplina de oficinas tecnológicas. Próximo slide, por favor. Então, nós temos aqui um comparativo de duas oficinas, de dois conteúdos abordados diferentes, mas conteúdos de área. Então, a gente estava trabalhando com conteúdos de matemática, de física e de química, e os resultados da avaliação individual dos alunos chegaram a muito próximos de 95% de alunos acima da média. Esse resultado de avaliação individual em turmas diferentes, com conteúdos diferentes muito próximos, nos fez acreditar que essa integração entre os diferentes professores conseguiu trazer para os alunos uma mobilidade de ferramentas maior na hora de interpretar e resolver exercícios de matemática e de física principalmente. Deste quadro das avaliações individuais, no resultado final do trimestre, então, incorporando todas as avaliações aplicadas, nós temos um número muito parecido. Apenas 5% dos alunos foram para a reavaliação. E é claro que esses alunos são alunos de extremamente dificuldade. E a gente não conseguiu tirar eles ainda dessa etapa na reavaliação, porque eu tenho ali que desses 10 alunos que representam esses 5%, apenas um conseguiu tirar a média, né, atingir a média 70 depois da reavaliação. Mas um outro fator importante é que nós conseguimos reduzir muito notas inferiores a 50. Uma nota menor que 50 para um colégio com média 70 é quase que uma reprovação, né, um indício de reprovação para o final do ano. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Resultados que foram atingidos com alunos dentro da escola na aplicação de um trabalho em conjunto, utilizando a área de natureza, a disciplina de oficinas tecnológicas, física e matemática. Muito obrigada.